Escândalo da arbitragem. CBF divulga áudios do VAR de lances polêmicos do jogo e árbitro diz que falta de De La Cruz foi sem querer. Coletiva de Tite é substituída por pronunciamento da diretoria. Vice de futebol Marcos Braz chama árbitro de frouxo e diz que interferências entram pelos celulares. Diretor executivo Bruno Spindel dispara. Árbitro que apita bem em jogo do Flamengo é colocado na geladeira. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na sua gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O clima esquentou e o Flamengo foi com tudo, pé na porta contra a arbitragem do futebol brasileiro. O Flamengo protestou muito ontem após o empate em 1-1 com o Red Bull Bragantino, saiu atrás do placar e depois conseguiu empatar com o gol de Bruno Henrique. O Flamengo teve até chances para sair do Nabi Abichedi vitorioso, mas depois de um lance polêmico no primeiro tempo, o time parece que ficou abalado emocionalmente no lance que poderia ter expulsado um jogador do Red Bull Bragantino. Só que a arbitragem foi ao VAR e voltou atrás. Teve pronunciamento do Marcos Braz e também do Bruno Spindel. Esse pronunciamento foi trocado pela coletiva do Tite, né? Iria ter a coletiva para falar do jogo, e aí a comunicação do Flamengo diz o seguinte: Tite, fica aí, fica tranquilo, porque o assunto agora é mais sério. Chega, vamos brigar pelo que é certo, pelo correto. E aí, Marcos Braz e Bruno Spindel atacaram a arbitragem do futebol brasileiro e cobraram um posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O Flamengo reclama da anulação da expulsão de Luan Cândido, do Bragantino, e de um possível pênalti no Luiz Araújo. Ainda teve um outro lance polêmico, a bola bateu na mão do jogador do Red Bull Bragantino dentro da área, fora outros lances. Braz disse acreditar que os árbitros na cabine do VAR sofrem pressão externa durante os jogos. O dirigente disse: as interferências entram pelos telefones. Interferência que fala se foi ou não foi o que acha, essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali na hora. Vou dar até uma sugestão. Entrou na cabine do VAR, não pode ter celular, não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação pertinente ao trabalho. Já Bruno Spindel pediu para falar no Premier, enquanto a transmissão da TV estava ao vivo, né? Logo ao fim da partida, para questionar a CBF sobre o que enxerga como prejuízos constantes no Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ele disse que a direção rubro-negra vai analisar o envio de novos ofícios à CBF e à Comissão Nacional de Arbitragem, mas lembrou que tal expediente não tem efeito e citou indiretamente adversários recentes que fizeram queixas públicas, como o John Textor, dono do Botafogo, e Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense. O dirigente afirmou: a gente já enviou o ofício em outros momentos e não adianta nada. Só o que adianta é chamar para a CPI, expor publicamente, dizer que é ladrão, dizer que tem assalto, para eles respeitarem o clube. Só desse jeito. Se não fizer desse jeito, não adianta, é um absurdo. O que aconteceu hoje é um absurdo. A gente precisa desempenhar, merece vencer. Eu acho que a gente mereceu um resultado melhor hoje. Se tivesse a expulsão no início do jogo, mudava completamente a partida. O pênalti do Luiz Araújo também. Se o critério ali foi de anular a expulsão, tinha que ter dado o pênalti lá com a revisão do VAR. A gente está sendo prejudicado jogo a jogo, porque os outros clubes dizem que tem assalto, que tem roubo. O ofício não adianta para eles,
que não respeitam desse jeito, quer respeito? É só chamar para a CPI lá em Brasília, expor, dizer que é ladrão, dizer que tem assalto, só assim que eles respeitam. Não tem outro jeito de ser respeitado. Braz disse que o Klaus foi frouxo no clássico contra o Botafogo. Na sala de imprensa, Braz manteve a temperatura alta contra a Comissão Nacional de Arbitragem. Disse até que não reclamou no campo por pena dos árbitros. Abre aspas para Marcos Braz. É uma vergonha o que está acontecendo. Quero entender o seguinte, é quem bate mais forte na mesa, quem briga mais que está levando? É para isso que a CBF está se ajoelhando? É quem dá porrada na mesa, quem bate, quem faz ilações perigosíssimas? A gente tem que ver como vai fazer, porque o campeonato não vai acabar bem. Braz disse que se a gente entender que vai ter que pressionar, não tenho dúvidas de que o Flamengo vai fazer isso também. Mas afirmou que não considera o melhor caminho. O Braz disse, o que a gente viu hoje é digno de pena, de não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Contra o Botafogo, em que perdemos o jogo, o jogador Luiz Henrique botou uma máscara dentro de campo na frente do juiz, o árbitro amarelou, foi frouxo e sequer deu um cartão amarelo. Ele deveria ter dado amarelo, mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo. Na jogada subsequente, o mesmo tomou amarelo. No fim da partida, o técnico Tite e o auxiliar Matheus Bach, o seu filho, ambos levaram cartões amarelos. Foram 2 dos muitos rubro-negros que reclamaram das decisões de Paulo César Zanovelli. E aí o Spindel disse, a gente acha que o que está acontecendo é um assinte. Um presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação. O outro diz que tem assalto. O outro diz que tem roubo. E jogo após jogo, os árbitros acusados, eles vão prejudicando o Flamengo. O que é mais assintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo? Eu não consigo achar que isso é normal, que não tem alguma coisa por trás. Rapaz, como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo? É para quem grita mais, a gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima para os árbitros errarem contra um ou contra outro, que é manipulado, que tem fraude, que eles são ladrões. A gente vai ter que falar isso também para começar a respeitar o Flamengo. É isso que tem que ser feito? A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada. Quem diz que tem assalto, que tem roubo, que tem o caramba, não acontece nada. E o árbitro entra completamente acuado em todos os jogos que vai contra o Flamengo. Rapaz, largaram o aço ontem no pronunciamento, né? E eles esperaram alguma coisa da CBF, né? Depois desse pronunciamento, e a CBF respondeu. Respondeu como, Rafa? Divulgou os áudios do VAR, de lances polêmicos do empate de ontem à noite. O mineiro Paulo César Zanovelli, árbitro FIFA, foi o árbitro de campo, enquanto o gaúcho Daniel Nobre Bins, também árbitro FIFA, ficou responsável pelo VAR. Na comunicação, Daniel Nobre Bins inicialmente afirma que não houve falta de De La Cruz em Pedro Henrique, e cita um contato acidental. A partir desse lance polêmico em que o jogador do Red Bull Bragantino, o último marcador, dá uma pancada no jogador do Flamengo e o árbitro vem expulsa direto para depois ir ao VAR e retirar o cartão vermelho, o Flamengo ficou abalado emocionalmente dentro de campo. Mas vamos ver o que aconteceu no diálogo. Repito, o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, disse que não foi falta e que o contato foi acidental. Zanovelli, o árbitro de campo. Vamos ver uma possível falta no meio-campo. Estamos checando a possível falta. Os dois estão olhando para a bola e bate acidental, disse o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. Para mim, o contato é acidental também, diz outro integrante da arbitragem que estava na cabine. No lance da possível falta, os dois jogadores estão em deslocamento e trança o pé acidental.
totalmente olhando para a bola. Não há falta. Estamos checando o impedimento. Prossegue Bins. Bins, porém, destaca que De La Cruz poderia ter obtido vantagem ao se enroscar com o zagueiro Pedro Henrique, ou seja, ele voltou atrás. A gente tem que analisar porque tem uma vantagem tática, diz Bins, que recebe a concordância do auxiliar do VAR, Flávio Gomes Barroca. Ele ganha uma vantagem tática, afirma Barroca. Daniel Nobre Bins afirma a Paulo César Zanovelli, o árbitro de campo, que a situação acidental causa prejuízo a Pedro Henrique. Zanovelli, vou pedir para você revisar uma possível falta, porque depois esse jogador vai sair na cara. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo ao jogador. Trisca na perna dele, e isso faz com que o jogador caia. Depois disso, uma rápida análise no monitor do VAR, Paulo César Zanovelli tomou a decisão. Realmente é uma falta sem querer. Deixa a jogada seguir. Eu quero ver o impacto. Segue, segue, segue. Eu vou voltar. Vou tirar o cartão vermelho. Eu vou voltar com a falta aqui. O vídeo da CBF ainda mostra Paulo César Zanovelli explicando em espanhol para De La Cruz e agradecendo a Daniel Nobre Bins pela recomendação. Foi falta sem querer. Aqui no início da jogada. Foi falta, cá. Bins, obrigado, velho. Eu não estava olhando, eu não vi essa falta. Bom, esse foi um lance polêmico, né? Poderia ter mudado o jogo, um expulso para o Red Bull Bragantino. Sobre o pênalti pedido pelo Flamengo e Luiz Araújo aos 44 minutos do segundo tempo, Zanovelli afirma categoricamente. Foi na passada. Foi nada não, disse o árbitro de campo. Após a análise de diferentes câmeras, Daniel Nobre Bins, responsável pelo VAR, responde rapidamente concordando com a decisão de campo. Tudo ok? Tá? Tá tudo ok? Lance que foi muito reclamado pelo Flamengo. Foi falta claríssima em cima do Luiz Araújo. Foi pênalti claríssimo não marcado e o Flamengo foi prejudicado de novo. Teve um outro lance. Uma bola que bateu na mão do zagueiro do Red Bull Bragantino. Lance que não foi reclamado pelo Flamengo e que teve somente um rápido pedido por parte de De La Cruz. Uma mão na bola de Pedro Henrique do Bragantino também foi avaliada. Os árbitros foram unânimes que a ação acontece após a bola quicar no chão. Bruno Henrique, seus companheiros, comissão técnica e até o Tite falaram bastante. O treinador, corriqueiramente respeitoso com o trio de arbitragem, disparou palavrões e até dirigiu-se ao círculo central para debater com Paulo César Zanovelli o fato de ele não ter ido à cabine do VAR avaliar um possível pênalti de Vitinho e Luiz Araújo aos 44 do segundo tempo. E aí o Tite disse, ele tem que olhar, ele tem que olhar, ele tem que olhar, cara. E aí mandou um palavrão. Ele tem que olhar, pô! Mais um palavrão. E aí o Tite foi acompanhado do seu filho, Matheus Bach, que disse, foi pênalti pra Carvalho. Gritou lá o Matheus Bach, tomou o cartão amarelo. Vou trazer aqui a opinião de especialistas da arbitragem que acompanharam lances polêmicos do jogo de hoje. Gaciba, ex-árbitro de futebol, sobre o lance com Luiz Araújo na partida, que poderia ter definido o jogo. O lance foi aos 44 do segundo tempo. Se o árbitro agisse corretamente, daria o pênalti no Luiz Araújo. O Flamengo poderia fazer o gol da virada e não ia ter tempo de reação para o Red Bull Bragantino. Palavras do Gaciba. O zagueiro do Bragantino não quer jogar, só quer agarrar. Pelas imagens, existe o pênalti. A penalidade existiu. O Flamengo está correto em reclamar. Para mim, tem um erro claro de arbitragem. O outro analista de arbitragem da TV Globo, Paulo César Oliveira, o PC Oliveira, afirmou em participação no Troca de Passe que Luiz Araújo do Flamengo sofreu pênalti na partida contra o Bragantino na noite de ontem. O árbitro viu o contato e entendeu como uma disputa normal. O VAR fez a checagem. Temos que avaliar a ocupação de espaço. Temos que avaliar se teve impacto ou não. O Vitinho perde a posição e quando percebe, o Luiz Araújo já foi embora. Tem tanto impacto na ação do Vitinho que o Luiz Araújo cai com o braço para trás.
A bola estava em jogo. No meu ponto de vista, teve impacto para a marcação de um pênalti, ou seja, tanto o PC Oliveira quanto o Gaciba afirmam que a arbitragem errou em não ter dado o pênalti no Luiz Araújo. É impressionante o que nós estamos acompanhando aqui com os áudios do VAR divulgados pela CBF. Ou seja, esses áudios complicam ainda mais o trabalho que a arbitragem fez no jogo de ontem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se não acontecer uma limpa, um processo de aprendizagem, de reciclagem, se não acontecer isso, se a CBF não tomar uma atitude, nada vai mudar. Vai continuar daí para pior. Então é importante a gente frisar o que está acontecendo na arbitragem do futebol brasileiro. Porque os dirigentes ontem falaram que é quem dá o soco mais forte na mesa, é quem bate mais forte na porta, é quem grita mais, é quem acusa mais. Porque tem clube aí, eu vou até citar, gente, isso não é surpresa para ninguém. Palmeiras só fala em sistema. Não, porque o sistema... E fala antes do jogo já para pressionar a arbitragem. O outro clube, o Botafogo, contratou uma empresa para analisar todos os erros de arbitragem em tempo real nos jogos do Botafogo. Ou seja, o árbitro já começa pressionado. Tá lá o dono da SAF do Botafogo, John Texas, diz que tem infinitas provas para acabar com o futebol brasileiro. Cadê as provas? Tudo isso é uma questão delicada. E a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, não faz nada. Então, gente, a gente precisa gritar, hein? A gente precisa se unir, fazer alguma coisa, fazer acontecer. E o Flamengo tá certíssimo. Tem que mostrar força e com tudo, para dentro deles. Porque nós estamos apenas na 5ª rodada. E o Flamengo foi prejudicado em vários jogos. Começando pela primeira rodada contra o Atlético Goianiense, que o árbitro foi até para a geladeira. Eu volto ainda hoje para trazer muitas informações do nosso Mengão. Desculpa utilizar esse vídeo só para falar de arbitragem. É porque foi o assunto principal ontem. Eu nunca vi uma arbitragem dessa. Eu nunca vi a gente falar só da arbitragem, sabe? Quando o assunto principal é a arbitragem. Ontem a gente chegou ao ponto de não ter a coletiva do Tite para falar do jogo. Tinham várias perguntas para mandar para o treinador, mas nós tivemos um pronunciamento dos dirigentes sobre a arbitragem do futebol brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso, porque a sua opinião é muito importante. Os comentaristas de arbitragem estão do lado do Flamengo, então dizendo que foi pênalti no Luiz Araújo, que houve sim o contato dentro da área. Grande abraço, saudações, bate no peito, ótimo domingo para você e para toda a sua família. Isso aqui é Flamengo, valeu!